Eu coloquei como tema o Espírito Santo, o poder de Cristo em nós. Diga o Espírito Santo, o poder de Cristo em nós. Olha, Efésios capítulo 1, né? É importante. Paulo, quando escreve ao povo de Éfeso, ele faz com que eles se abram para a manifestação de Deus, e orienta esta manifestação, essa orientação, né, essa que aconteceu, com a vinda de Jesus Cristo. Ele quer falar nessa epístola, através, né, da vinda de Jesus Cristo, para mostrar para eles que a presença do Filho de Deus trouxe a salvação, a transformação e uma nova condição de fé, onde Jesus se estabelece como cabeça. Pode sentar, irmão, você está, de repente o pessoal está tentando abrir, né, está com dificuldade, senta tranquilo. O único que tem que ficar de pé aqui, não sei quem é. Eu vou botar um banquinho aqui também. E a presença de Jesus, ele estabelece, olha, ele veio, você sabe, ele morreu na cruz, ele passou momentos de aflição, ele tinha um objetivo, um propósito, mas ele tinha um propósito e ele se coloca em primeiro lugar, ele se coloca como cabeça, como orientador, como salvador, como aquele que veio para pagar o preço. Ele tinha essa identidade. Jesus, através da cruz, trouxe libertação para os seus discípulos e abriu a condição de sermos o corpo de Cristo. Ele falou que ele é a cabeça, e ele abriu a condição para nós sermos o quê? Corpo. O corpo obedece ao quê? O que o corpo obedece, irmão? Cabeça. Ele é a cabeça, nós somos. Quem obedece quem? O corpo deveria obedecer à cabeça. Eu sei que muitas vezes você tem uma vontade tremenda de mandar na cabeça. Você tem a vontade de dizer, Deus devia ter feito assim, Deus deveria ter feito assado. Deus não está pensando muito, Deus não sabe o que aconteceu, Ele não sabe o que eu passei, Ele sabe tudo. E Jesus se fez a cabeça para que você se tornasse o corpo, porque seguiremos realizando os ensinamentos da cabeça. Você vai partir fazendo aquilo que a cabeça ensinou você a fazer. O corpo obedece. Por isso que Jesus fez questão de vir em carne, em sangue, como criança, crescer no meio do povo, passar, para que eles identificassem que era possível, porque senão todo mundo ia dizer o quê? Ele veio só espiritual é fácil, espiritual não tem fome, espiritual não tem frio, espiritual não tem sentimento, porque ele estava só em espírito, então ele não tinha, não, ele veio humanamente para mostrar a possibilidade. Ele foi chicoteado, colocaram coroa de espinho, pregaram ele na cruz. Ele quis dizer, mesmo no meio do sofrimento, não perco ou não perdi o objetivo. Ele quis mostrar para a gente as possibilidades e as realizações. Mostra que o poder de Cristo no céu, né, a força dele, o poder dele, também foi estabelecido sobre a terra, e que se manifesta através do corpo que somos nós. Ele levou, pagou o preço, subiu ao céu. Quando chegou no céu, ele já poderia ter falado, terminei, mas ele fala, não, assim não, eu vou transferir a minha autoridade para o meu povo na terra. Eu vou dar àqueles discípulos a condição de fazer coisas grandes. Ele tinha no começo 12 discípulos que se tornaram o quê? Apóstolos. Mas esses apóstolos perseveraram, continuaram gerando discípulos. É por isso que a Bíblia fala, ide, fazei discípulos, para que isso nunca pare, para que haja sempre continuidade, para que as pessoas saibam quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo e como chegar à salvação, né? Ele mostra que o poder de Cristo no céu também foi estabelecido sobre a terra e que se manifestará através do corpo que somos. Quem é o corpo aí? É você? Então tá bom. Denuncia que fomos transformados, habilitados, equipados através do Espírito Santo, que desceu sobre nós através da presença de Cristo. Então peraí, você foi transformado, salvo, habilitado, ensinado, equipado, os dons. Que dons? Do Espírito Santo, que Ele fez descer sobre nós através de Jesus Cristo.
Você, depois que recebe a Jesus, é que você pode ter o Espírito Santo. Ninguém que não recebeu a Jesus pode ter o Espírito Santo, porque o primeiro passo é passar pela porta. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através dele. Então aí nós começamos a perceber que fomos preparados, e o Espírito Santo nos deu a capacitação de sabedoria e de revelação. Eu vou falar isso na palavra daqui a pouco. Por isso nós podemos fazer sempre coisas tremendas da parte de Deus, porque Ele nos deu a capacidade de sabedoria e de revelação. Nós sabemos, primeiro, quem é Deus, entendemos quem é Jesus, entendemos os planos da salvação, entendemos quem é o Espírito Santo, e aí através dessa manifestação recebemos toda revelação para alcançarmos os propósitos e objetivos. Por isso poderemos fazer sempre coisas tremendas da parte de Deus, porque você tem a manifestação do Espírito Santo de Deus. Fala para a pessoa do lado, você tem a manifestação da parte do Espírito Santo de Deus. Por isso você está capacitado a viver de milagre em milagre, de sinal em sinal que vier de Deus. Está capacitado, porque você aceitou Jesus, porque você se encheu do Espírito Santo, então você está capacitado, porque o Espírito Santo é o poder de Cristo em nós. Agora você entende porque eu falei que é o poder de Cristo em nós. Por quê? Porque Ele se fez cabeça, nós o corpo, o Espírito Santo veio para que haja essa ligação, para que esteja fechada essa condição. Por quê? Porque Jesus subiu ao céu, foi lá, ficou lá, a direita de Deus está lá, só que o homem está aqui. Ele é o intercessor entre o homem e Deus, mas eu preciso estar ligado à palavra, eu preciso estar ligado à sabedoria, eu preciso ter força para perseverar, e tudo isso é o Consolador, é o Espírito Santo. Ele veio, nos capacitou, nos habilitou, além de nos ajudar a dar coragem para nós reconhecermos o pecado, ou seja, a salvação, e com essa condição nós fazemos coisas maiores. Eu vou ler para você a palavra aqui, só que eu vou pular alguns versículos para facilitar, tá bom? Efésios 1, versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. O que é beneplácito? Consentimento. Então, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu consentimento, que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Você está depois que ouviu a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. 19, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Eu vou separar em tópicos para ficar mais fácil de você entender, tá? Porque o Espírito Santo é o poder de Cristo em nós. Primeiro, conhecer a vontade de Jesus. Ele fala, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu consentimento, que propuseram em si mesmo.
Jesus se disponibilizou não só a morrer por cada um de nós, mas também para nos fazer saber qual era a vontade de Deus para todos. Olha, se você prestar atenção, você vai ver que Jesus sempre tinha uma parábola para contar, você reparou? Cada situação, ele tinha uma história, e ele sempre contava a história exatamente para abrir a visão deles, para ajudar eles a entenderem o ensinamento, né? E ele em seguida liberava a palavra de Deus, e em seguida fazia sinais. Então ele vinha, entrava na dor de alguém, entrava ali na situação junto com alguém, aí ele liberava a palavra, e em seguida ele já vinha e fazia o milagre. Ele tinha essa disponibilidade, ele poderia só chegar fazendo milagre, ele poderia já chegar e falar, ser curado, ir embora, receba a cura, ir embora, toma essa água, ir embora, cuspir no olho da pessoa, ir embora. Não, ele fazia questão de dizer o que ele estava fazendo naquele lugar. Ele estava sempre fazendo o quê? Ser conhecida a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita e agradável. Ela não é contrária, pesada, não é jugo. A vontade de Deus é que você viva e tenha vida em abundância, não tenha vida restrita, paralisada, desanimada. Então ele tinha sempre a condição de mostrar para eles: se você conhece a vontade de Jesus, então você sabe que Ele quer que você forme discípulos. Lembra disso? A vontade de Jesus é que você forme. O que é discípulo, irmão? O que é discípulo? Seguidores. Vamos falar, discípulo em primeira etapa é seguidor. Se você tem um discípulo, você está ensinando ele. Não importa, pode ser que você seja marceneiro, pode ser que você seja pedreiro, pode ser que você seja engenheiro, pode ser que você seja qualquer coisa. Você está ensinando ele. Mas nós estamos falando espiritualmente, então nós estamos falando de discípulos espirituais. E aí o próprio Paulo fala isso: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não fala assim, sede meus imitadores porque eu sou um soldado romano, porque eu falo mais de uma língua, porque eu tenho dupla cidadania. Não, não. Ele fala, você tem que aprender de mim, porque eu estou ensinando dele. Ele é o importante. Jesus também quer que você opere os sinais. Ele não quer que você apenas seja um discípulo da boca para fora. Ele não quer que você seja um discípulo só para, Jesus é bom, Deus é amor. Esse tipo de discípulo, ele normalmente é oco. O que quer dizer oco? Ele não tem estrutura. Vai vir uma dificuldade e ele vai fazer o quê? Para. Se você pegar qualquer que seja aí uma estrutura, um copo de vidro daqueles cristal bem fininho, e der às vezes uma pancadinha nele, pá, quebra. Porque ele não tem uma boa estrutura. Ele é caro, mas ele não tem estrutura. Agora o que Jesus queria é que você entendesse e seguisse o que ele ensinou. E seguindo o que ele ensinou, você precisa fazer o quê? Salvar, você precisa curar, você precisa transformar, você precisa prosperar as pessoas. E agora? Um de cada vez, todo mundo fala junto, não ouço. E agora? E agora a pessoa vai dizer assim, mas eu não sei fazer isso. Você não vai saber fazer enquanto você tentar fazer de você mesmo. Porque de nós mesmos nós não temos nada para dar. Mas quando eu parar de querer fazer de mim mesmo e começar a fazer de Cristo, aí a coisa vai acontecer. Eu não expulso o demônio dizendo, demônio, se liga aí, quem está falando aqui é o Marcão, saca? Sai fora. O que ele vai fazer? Vai rir de mim. Quem é você, mano? Mas quando eu falar no nome do Senhor Jesus Cristo, eu determino que você saia, ele vai falar, sujou. Porque agora eu estou usando a autoridade que não é minha, mas que me foi concedida. E aí eu começo a entender que quando eu vou curar as pessoas, eu por mim mesmo não tenho o dom, você não tem o dom, ninguém aqui teria o dom, porque não é de nós, é do Espírito Santo de Deus. Mas quando eu me encho da presença do Espírito Santo, então eu não falo de mim mesmo, eu falo dele. Eu não digo eu quero, eu estou mandando, não, ele é o Senhor.
E vai acontecer, porque é Ele o Senhor. Então eu preciso entender que você e eu, nós dependemos dEle. Por isso que Jesus veio, por isso que Jesus fez todo o trabalho de ir para a cruz. Mas quando Ele subiu, Ele pediu para que você clamasse, para que você chamasse a presença do Espírito Santo, porque Ele sabia que de nós mesmos a gente não teria força. Eu lembro uma lição de casa que eu dei para uma senhora que ela não conseguia parar de fumar de jeito nenhum. E ela chegou para mim e falou assim: o senhor unge a minha boca? Eu falei: unjo. Fui lá para ungir a boca dela. Só que eu falei: a partir de hoje, a senhora vai clamar ao Espírito Santo de Deus. E toda vez que a senhora for lembrando, a senhora fala assim: ó, eu me encho do Espírito Santo. Eu me encho do Espírito Santo, para que a senhora exercite dentro do seu coração a sua fé. E ora, porque o resto vai acontecer. Em pouco tempo ela voltou e falou: eu não fumo mais. E talvez ela tenha pensado que foi porque eu ungi a boca dela, mas não foi. Foi porque ela começou a trazer o Espírito Santo para dentro dela, trazer o Espírito Santo para dentro dela. E quando você colocar essa manifestação, diz que luz e trevas não se combinam. Aonde Deus está, o mal tem que ir. Você entende? Está na hora de nós assumirmos a posição do poder. Fala para o irmão do lado: está na hora de você assumir a posição do poder. Está na hora de você determinar a manifestação. Está na hora de você viver as possibilidades. Está na hora de você acreditar no poder de Deus. Está na hora de você crescer e acrescentar o Espírito de Deus à tua vida. Está na hora. É agora, já, hoje. Não é amanhã. Quando nós somos ignorantes da vontade de Cristo, nós colocamos muitos impedimentos para os milagres de Jesus na terra, não permitindo que o Espírito Santo opere. Vai lá, ora por aquela pessoa. Eu não. E se não acontecer? E se? Irmão, e se acontecer? Eu preciso quebrar essa barreira. É lógico que todo o controle está nas mãos de Deus, mas nada me impede de tomar uma atitude de fé. Nada me impede de acreditar naquilo. Eu imagino Jesus deitado naquele barco, o barco lá sendo assolado pelas ondas fortes. Ele está dormindo. Os discípulos foram lá: Jesus. Eu falei: que foi? Não te dá que perecemos, nós vamos morrer. Ele levantou e chamou eles de homens de pouca, e disse para o mar: pode parar. Quase, se eu fosse hoje falar com ele, ele ia falar assim: ó, eu tive que parar o mar. Eles acreditaram em mim. Eles me chamaram, porque eles viram que eles podiam morrer, eles me chamaram. E que pouca gente sabe que aquilo lá não é mar, aquilo é água doce. É o lago de Genezaré em Israel. Ali não pode ter onda. Tem onda, vamos dizer assim, muito difícil acontecer. É um fenômeno que acontece. Eles contam quantas vezes já aconteceu isso naquelas águas. Não é para acontecer. Sabe a represa aqui da Billings? A carinha daquele negócio. Você já viu alguma onda de 2 metros ali? Pois é. Mas o Senhor, Deus, estava testando eles mesmo, mexendo com eles mesmo. Permitiu naquele dia. Diz que foi o vento contrário, né? Que eles dizem que vem o vento quente, o frio bate e move as águas. É uma coisa assim dificílimo de acontecer, mas tinha que acontecer naquele dia que Jesus estava no barco dormindo e eles estavam lá achando que sabiam tudo. Descobriram que não sabiam nada, dependia de Jesus. Mas Jesus fez o milagre, porque chamaram Jesus. Toda vez que você chamar Jesus, o milagre vai se manifestar. Mas por quê? Porque é bíblico. A palavra diz isso. Tudo que pedires ao meu Pai em meu nome, eu vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Está na Bíblia. Ou você acredita na Bíblia ou não acredita. Então nós precisamos abrir o nosso coração para vivermos, né, conhecer a vontade de Jesus. Segundo, entrar na dimensão do poder. Fala, entrar na dimensão do poder. Versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Quem conhece a dimensão do poder de Jesus, não vai se limitar apenas às coisas celestiais. Ele sabe.
Quem conhece o poder de Jesus? Quem já foi para uma igreja, já viu? Alguém já viu milagre? Quem já viu um milagre não esquece. Quem já viu de repente alguém enfermo ser curado, ele não esquece. Quem já viu alguém levantar uma cadeira de rodas, não esquece. Fica gravado na cabeça dele. Eu vi aquele dia, olha, parecia mentira. Se eu não conhecesse as pessoas, eu ia dizer que não era verdade. É assim mesmo. Deus me pegou logo no começo da minha pastorado, vamos dizer assim. Eu não era pastor, eu era evangelista. Mas de repente, o meu líder na época me colocou para dirigir uma igreja. Me deu lá um salão lá, falou: tá vendo esse salão aqui? Aqui é a igreja, vai ter culto aqui de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, domingo. Eu falei: tá bom. Eu trabalhava, eu falei: vai ser difícil, mas tudo bem. Quarta tarde tinha um pessoal que dirigia, quarta noite eu tinha que dirigir. E de repente, não ia ninguém. Você imagina, né? Todo dia culto, aqui na Robert Kennedy, mas todo dia, eu estava começando, a igreja era do zero, não tinha ninguém. Conclusão, eu começando a dirigir, estava lá a missionária, a minha esposa querida, do lado, a missionária do lado, do outro lado, e aí nós tínhamos mais uma pessoa lá dentro, só orando. De repente parou um carro na porta. Naquela época não tinha porta de vidro, não tinha nada aberto. O cara quase entrou na igreja com o carro ali. Aí eu fiquei olhando, eu conhecia o motorista, mas ele desceu, abriu a porta, tirou um cara do lado, e veio arrastando, e o cara, blá, blá, falando palavrão, aquela coisa toda, e ele falou para mim: seguinte, esse cara está aprontando um monte. Quase que eu falei: e eu com isso? O que eu tenho a ver com a... Eu trouxe ele aqui porque a polícia está atrás dele, ele quebrou um portão lá no Jardim Irajá, ele fez isso, fez aquilo. Eu falei: o que você quer que eu faça? Eu quero que o senhor ore por ele. E ele falou: eu vou quebrar tudo aqui. Vou quebrar essa mesa de som. O púlpito era pequeno e a mesa de som ficava do lado. Ele falou: vou quebrar a mesa de som, vou quebrar essa caixa acústica que ficava em cima do altar assim, eu vou quebrar essa caixa. A primeira coisa que eu pensei: eu vou ser sincero, irmão, eu vou meter o braço nele, vou dar tanto nesse sujeito, porque o meu pastor, ele vai dizer o quê? Eu te coloquei para dirigir uma igreja, veio um cara aqui quebrar tudo e você deixa? Na minha cabeça a primeira coisa que veio foi essa: eu vou dar nele. Se ele já quebrou o portão de não sei quem, já está fugindo da polícia, o que ele vai fazer na igreja? Aí o Espírito Santo, eu era muito de orar e pedir ao Espírito Santo que me dirigisse, e o Espírito Santo quase que riu de mim, né? E falou assim para mim, calmamente no meu coração: calma, não faça nada. Pensei comigo: Espírito Santo, se eu não fizer nada, ele vai fazer. E ele falou assim: diga para ele que ele deixa você orar por ele, e depois você diz para ele que você vai sair e deixa ele quebrar tudo. Eu falei: esse negócio não vai dar certo. Como é que eu vou dizer para um cara que já quer quebrar tudo que ele tem liberdade de quebrar tudo? Mas aí eu resolvi acreditar no que eu estava sentindo, que o Espírito Santo estava falando no meu coração. E eu falei para ele, é o seguinte: vou fazer um acordo com você. Fala. Eu oro por você, vou lá para fora, você quebra o que você quiser. Ele falou: fechado. Meu irmão, comecei a orar por ele. Hoje a gente tem alguma experiência, depois de 22 anos pregando evangelho, dirigindo igreja. Naquela época era o primeiro mês. Você imagina? Eu comecei a orar, meu irmão, pus a mão nele, falei: Espírito Santo, o Senhor falou, agora o Senhor faz alguma coisa. Comecei a orar, expulsei todos os demônios que eu imaginava, e aqueles que eu não imaginava também, expulsei tudo. Fui em nome de Jesus e pá. Quando eu reparei, ele não estava mais normal assim em pé. A testa dele estava no chão. Ele estava assim, com os dois pés, e a testa dele estava encostada no chão. E eu continuei orando, não parei, foi, até a hora que ele caiu, e eu falei: bom, agora é a vez dele. Saí, falei: amigo, como eu te disse, eu vou sair. Ele grudou nas minhas pernas, começou a chorar, pedir perdão. E quando ele levantou, ele não cheirava álcool. Foi a primeira vez que eu vi isso, irmão. Ele chegou, que quando ele falava, parecia um lança-chamas, aquele cheiro de álcool na cara da gente. A missionária, a minha esposa, falou assim: você reparou? Ele não está cheirando álcool. Saiu dele todo o Zé Pilintra, todos os amigos do Zé Pilintra, os primos, parentes, todos os demônios ligados, saiu tudo. E sabe o que ele fez? Ele me abraçou e começou a chorar e pedir perdão.
E eu falei para ele assim: querido, fique em paz. Ele falou: não fico em paz, você me libertou. Queria me dar oferta, queria fazer qualquer coisa. Seguiu para o carro, sentou quietinho no carro. O outro que estava junto falou: não entendi nada. Eu falei: você não entendeu nada, mas trouxe ele aqui, né, santo? Nem espiritual você é, né? Que se livrar do problema. E ele saiu, e por muito tempo, quando ele me encontrava na rua, me encontrava nos lugares, ele falava: aquele dia foi o dia da minha libertação. Nunca mais eu voltei a beber. Os familiares dele até hoje lembram da história, que a gente conhece, é de outra igreja, mas a gente conhece. Ele não era da minha igreja, não era membro da igreja, aqueles rapazes, nenhum dos dois. Aí eu falo para você assim: será que hoje não é isso que Deus quer fazer através da sua vida? Será que hoje, quando você pensa que o melhor era dar um de esquerda, um de direita, melhor era bater boca, xingar, meter o pé, falar alguma coisa, fechar a porta, Deus não está chamando você para ser aquele que vai libertar, que vai restaurar, que vai transformar, aquele que vai ouvir a voz do Espírito Santo e vai acreditar no poder que Ele estabelece? Será que não é você esse cara? Pensa um pouco, irmão, porque nós muitas vezes fugimos daquilo que Deus quer nos dar. Porque com certeza, você sabe a oração do Pai Nosso, você sabe a dimensão que Ele quer que você entre no poder, que Ele quer dar a você a condição. Lembra? Ele quer que você traga o céu para a terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita. No céu tem enfermidade? No céu tem endemoniado? Começa a lembrar o que é que tem no céu, e começa a imaginar Deus dizendo assim: eu dei autoridade na tua mão para trazer o céu para a terra. Eu dei autoridade na sua mão para você determinar que aquele demônio saia daquela casa, para você declarar que haja restituição naquele casamento, que você clamou de contra eu dei autoridade para você, e você foge da autoridade. Você foge da autoridade. Você está na sala de aula, os colegas estão lá falando um monte de bobagem. É lesbianismo, é homossexualismo, é roubo, é mentira, é droga. E você fala assim: eu não me meto com isso não. E se você pusesse a mão na testa de alguém e alguém caísse endemoniado? Hein? Como é que é? Caiu o quê? Amado. Apóstolo, se encha do poder de Deus, amado. Busque a manifestação de Deus na sua vida. Quando Paulo falava da sombra, Paulo não, Pedro, né, da sombra que curava, você imagina o que é isso? Quando de repente você fala assim: poxa vida, manda os aventais de Paulo, e as pessoas, Paulo não podia ir, mas o avental ia, o lenço ia, e ele punha sobre as pessoas, e as pessoas eram curadas. Você já tentou fazer isso? Um por vez, espera aí, não vamos todo mundo uma vez. Mas por que não tentou? Por que não tentou, irmão? Qual é o problema? Eu falo assim, às vezes Deus está esperando atos de loucura seu mesmo. De você ir lá ungir todas as garrafas de cachaça que teu filho tem, ou teu primo, tua avó, tua tia tem lá na casa, e bota a mão e diz: isso daqui é do demônio. Não vai ser. Isso aqui não vai ser. Não vai ser, não vai ser. E quando você declarar conforme a tua palavra, assim vai acontecer. Mas será que eu estou indo lá para determinar, ou eu estou indo lá dando uns goró de vez em quando? Ei, você quer mudar a vida do outro com um erro teu? Não dá. Está na hora de mudar essa história. Nós precisamos entender isso. O poder de Jesus não pode ser contido por religiosos, por pessoas de pequena fé, ou por quem não acredita em Deus. Ele fala da plenitude dos tempos, quer dizer, sempre. Plenitude é todo. Se é plenitude, é todo tempo. Sempre. O Senhor, Ele é poderoso sempre. Ele tem autoridade sempre. Ele pode fazer sinais sempre.
Apóstolo, mas eu orei por um lá e ele não foi curado. Amado, Jesus curou todo mundo. Tinha multidões, ele chegou no tanque, tinha um cara deitado e mais uma porção de gente deitada lá. Ele curou todo mundo? Curou um, mas ele curou. Ah, mas ele não podia curar todos? Até podia, eu não vou perguntar nem para ele por quê. Mas ele quer dizer para a gente uma coisa, que talvez você não vai se inchar em achar que você é o todo-poderoso que cura todo mundo. Mas quando o Espírito Santo você vai e faz porque vai acontecer, porque o sinal vai acontecer, porque o milagre vai acontecer. Nós precisamos abrir o nosso coração. Ele fala tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Não há limitadores para o poder de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não há limitadores. E eu preciso abrir meus olhos, entrar na dimensão do poder. Diga, a dimensão do poder. Como é que a gente entra nessa dimensão, se a gente não acredita? Eu falo para você, passa por aquela porta, do outro lado tem coisas tremendas para você ver. Você vai olhar, será que tem? Será que não? Será que tem? Será que não? Como é que você vai saber? Passando pela porta. Se eu não passo pela porta, eu não vou saber. A dimensão espiritual existe. Você é corpo, alma e espírito. Nós precisamos entender que essas dimensões existem e que nós podemos entrar nessas portas. Quando? Quando eu chamo a presença de Deus. Quando eu chamo a presença de Deus. Se eu não chamar a presença de Deus, não tem como passar. Ele abre a porta. Ele me faz enxergar. Através do quê? Do Espírito Santo de Deus. 3. Somos predestinados ao propósito. Diga, predestinado ao propósito. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Veja, quando ele fala de predestinado, ele não fala assim, todo mundo está predestinado, não, ele fala, aqueles que recebem a Jesus, estão predestinados à manifestação de Cristo. Ou seja, aquele que recebe a Jesus, recebem nas suas vidas, todas as palavras que estão determinadas na Bíblia. E aí ele vai mais longe, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Você não vai ser o gostoso, nem o grandão, nem o bonitão, mas você vai fazer sinais, para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é você o glorificado, é Ele o glorificado, mas você vai ser ferramenta de glorificação de Deus. E isso precisa entrar na nossa consciência, que nós não somos melhores porque fazemos isso, porque não fazemos isso de nós mesmos, mas fazemos isso através do nome do Senhor. Por isso toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Você entende o que é isso? Não existe grande. Por isso que João lá diz o quê? Melhor é que eu diminua e Ele cresça. Toda a honra e toda a glória sempre dele. Todos aqueles que não entendem isso caem. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Era uma promessa que viria, e ele veio. Você foi selado. Selado quer dizer, faz parte, é intimidade, está dentro, vai realizar. Quando falamos da herança, é algo que passa de pai para filho. Para que receba uma herança é necessário que seja um filho legítimo. E existem duas maneiras de ser filho legítimo. Uma é nascer da descendência, ou seja, ser filho que nasceu daquele sangue, DNA, né? Mas também existe outra maneira de ser filho legítimo, quando você é escolhido e assim se documenta em cartório a paternidade, né? Não tem aquele que é adotado e é reconhecido? Você foi escolhido, foi enxertado na videira verdadeira, através da salvação de Cristo. O sangue de Jesus corre em você. Você é filho legítimo, e como filho legítimo tem esse poder. Você foi
chamado, preparado, predestinado. Ou seja, quando é filho, mesmo que ele não saiba quanto o papai tem de dinheiro na conta, mesmo que ele não saiba quantas empresas tem o pai, no dia que o pai morre, é destinado para o filho. Mas ele não sabe tudo, não sabe, mas é dele, porque ele está estabelecido como filho legítimo. Aqui nós falamos aqui, você está predestinado, você recebeu a Jesus, tem o direito de todas as bênçãos de Deus, mas há um selo, uma garantia para você, o Espírito Santo de Deus. Ele manifesta essa garantia. Você foi escolhido, foi enxertado, né? Ele fala, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade. Eu reconheci, estou dentro, né? Ser selado com o Espírito Santo da promessa é o direito do verdadeiro cristão, o Espírito Santo, e junto com o Espírito Santo vem os o quê? 9, cola, dons. Se o Espírito Santo vem, junto com ele, vem os dons, e esses dons, eles não são para te fazer o melhor, o mais poderoso, o mais tremendo, não. Ele para você abençoar pessoas. O único dos 9 dons que é para você mesmo é falar em línguas. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Mas tirando esse, todo o restante, você não usará os dons para você mesmo. Você vai usar para as pessoas, para abençoar outras pessoas. 4, Cristo nos equipou e habilitou. Diga, Cristo me equipou e me habilitou, olha aí, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Junto com o Espírito Santo de Deus, ele manifesta em você, né? Ele fala, seu conhecimento, espírito de sabedoria e revelação. Então nós precisamos estar preparados para isso. Por quê? Porque a sabedoria está sobre você para fazer o que for necessário. Amados, hoje você precisa se dar a liberdade de viver a plenitude, de viver o máximo, de viver aquilo que o Senhor tem preparado para você. Porque quando você recebeu a Jesus, a manifestação do Espírito Santo entrou em você. Apóstolo, mas eu nem percebi. Você não percebeu, mas ele entrou em você. O teu espírito testifica com o espírito dele. Você tem uma porção, você tem uma manifestação de Deus. Quando isso aconteceu, veio o quê? O conhecimento. Começa a vir o quê? Eu começo, pelo Espírito Santo, a entender melhor as coisas de Deus. E aí ele fala assim, o espírito de sabedoria e de revelação. A sabedoria você já tem, né? Ela vai manifestar a você a condição de entender a vontade de Deus e de realizar o que for necessário. Agora, eu vou precisar ter a revelação para cada situação, no que é que eu vou usar. 1 Coríntios 12, 7, ele fala assim, mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Diga, para o que for útil. Quantos são os dons? Para o que for? Quantos são os dons? Mas eu vou usar para quê? Se eu entender esse mistério, eu vou largar de ser boca mole e vou começar a falar, Senhor, se o Senhor me colocou perto de um doente, qual é a manifestação que tem que acontecer? Se o Senhor me colocou no meio de uma família que está com problema e ninguém fala nada, eu preciso ter revelação. Se o Senhor me colocou numa situação para poder fazer uma perna crescer, que seja dom de maravilhas, para o que for útil. A minha sabedoria vai fazer eu entender aonde Deus está me treinando para chegar, aonde Deus está me treinando para alcançar. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, Deus, eu queria tanto ter o dom de cura, eu queria ter o dom de cura, eu queria ter o dom de cura. 10 anos falando a mesma coisa, mas nunca ora por cura de ninguém. Como é que vai ser? Eu quero ser médico, faço 11 anos de faculdade e tudo mais lá, e depois eu faço mais 2 especialização
para falar de, sei lá, pediatria, mais 2 para falar de ossos, mais 2 para falar de sangue, mais 2 para... Espera aí, irmão, você vai ser estudante ou vai ser um médico? Porque quando ele vai já chegando lá no 7º ano, por aí, ele já passa para os estágios, e depois ele vira residência. Mas por que ele faz isso? Porque não adianta ele ter aquele ensinamento se não tiver utilização. Agora, será que você vai ficar pedindo para Deus dom, mas só para falar que tem o dom? Só para falar que tem dom? Orgulho próprio não é útil. Orgulho próprio destrói pessoas. O orgulho precede a queda. Então cuidado, esse não é o caminho. A humildade precede a honra. Eu preciso ter essa convicção. Eu sei que estou à disposição, e eu estou à disposição para aquilo que Deus está me falando. Eu abro meus olhos, abro meu entendimento, e vou permitir que o Espírito de sabedoria e de revelação possa usar a minha vida, possa me liberar. Ele fala, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Está aí, tudo isso daqui está à sua disposição. Mas apóstolo, eu nem sei o que fazer com isso. Comece buscando a presença de Deus, comece buscando a presença do Espírito Santo, comece a buscar e comece a ver o que está à sua volta acontecendo. O que está acontecendo à sua volta? Quais são as maiores necessidades? Quem é que está passando dificuldades? Talvez você entre pela revelação, talvez você entre pela palavra da ciência, talvez pela palavra de sabedoria. Tem gente que quando chega perto de alguém que está sentindo alguma dor, ele sente a dor. Nossa, ele é médium? Ele não é médium, ele é inteiro cheio do Espírito Santo. Ele sente, sabe para quê? Para que a manifestação desse dom traga a cura para aquela pessoa. Mas enquanto ele sente a dor e vai embora, a dor, eu estava ruim, mas passou. Ele deixou alguém sem ser curado. Por isso que precisa ter o tempo de conhecer. Apóstolo, eu não conheço nada disso. Vai lá e compra o livro da bispa, deixa de ser pão duro e lê. Então pega a sua Bíblia lá, que tem aquelas partes de estudo, e lê os estudos também, tem os estudos. Mas ela fez um trabalho tão magnífico em poucas páginas. O Senhor Jesus espera que você use o Espírito de sabedoria e de revelação. Todos nós devemos estar dispostos a nos permitirmos em ser usados para abençoar as pessoas. Você está disposto a ver o poder de Deus em ação? Você está disposto a se doar? É interessante, não é? Quando você está com dor, o que você gosta? Apóstolo, ora por mim aqui, está uma dor aqui. Porque essa dor aqui é uma dor, mas muita dor. É uma dor. O irmão também está com muita dor. Quando eu tenho uma inflamação, que é a maior inflamação do mundo. Nunca houve uma inflamação igual. O irmão está do lado, às vezes, com uma inflamação 10 vezes pior. Mas qual o tamanho do amor que você tem pelo irmão? Para chegar e falar, querido, uma vez nós fizemos isso aqui, o pessoal do time, nós fizemos isso. Você vai sair pela igreja perguntando qual é a dificuldade da pessoa, vai anotar. Vai pegar lá umas 10 pessoas, vai anotar as dificuldades dela, vai começar a orar em casa, e na semana seguinte você vai perguntar o que aconteceu. Vários foram os testemunhos de que as pessoas conseguiram curar, conseguiram restaurar, conseguiram receber o dinheiro que não conseguia, conseguiram arrumar a porta de emprego. Sabe por quê? Porque a maior, ou a oração que mais toca o coração de Deus chama oração de intercessão. Sabe o que é intercessão? Quando você não ora pela sua própria barriga, pelo seu umbigo, mas ora pela pessoa que está do outro lado. E Deus manifesta a glória dele na tua vida depois disso, porque vai passar pela tua vida a mesma unção que você derramou sobre ele. Nós precisamos abrir o nosso coração, senão nós não vamos entender tudo que Deus pode dar. Espírito de sabedoria e de revelação.
Quando as pessoas vêm numa vigília, chega aí um missionário, e o missionário começa a revelar, uau, eu queria ter esse dom. E por que não tem, amado? Por que não tem? Se você perguntar para o missionário André o que ele faz, ele tem tempo de oração, ele tem tempo de jejum, ele tem tempo de leitura da Bíblia. Apóstolo, então eu vou ter que ficar em casa enfurnado. Você já viu as fotos dele? Ele fica enfurnado. Ele estava em Londres agora, foi para a Itália para ficar com a esposa dele que estava lá, porque ela está tirando cidadania. Depois ele voltou para Londres, depois ele passou, acho que foi em Boston, e depois ele veio para cá. Quem está enfurnado é você, meu santo. Quem está enfurnado é você. Ele está vivendo muito bem, obrigado. Ele está andando debaixo da palavra de Deus, fazendo sinais em todos os lugares, vendo Deus operar, recebendo muitas ofertas, porque o pessoal se agrada do que vê, e aí Deus vai abençoando ele cada dia mais. Então tira esse pensamento de que se eu tiver que entrar na intimidade, então não vou fazer mais nada na vida. Você vai fazer tudo na vida, mas você vai separar um tempo que é o tempo de ter intimidade com Deus. Quem aqui já estudou alguma coisa na vida? Colégio primário, ginásio, faculdade, Senai. Tem que estudar, não tem, irmão? Senai, quantos anos são? 3? 4? Colégio, quanto tempo é? 3. Faculdade, quanto tempo é? E aí você quer ser cheio do Espírito Santo, lendo um capítulo da Bíblia a cada dia, ou cada semana, fazendo uma oração de 15 minutos. Lá você fica lá 4 horas na sala de aula. Aqui você fica 2 dias assim, que saco, esse cara não para de falar. Não é assim? Aí você falou, eu quero ser cheio. Quer ser cheio? Então se encha. Tome posse. Quanto mais você tomar, mais você vai se encher. Quanto mais você buscar, mais você vai receber. Deus faz o que Ele quer fazer. Hoje Ele quis chamar o povo para receber Ele antes de começar o culto praticamente. O que eu vou fazer? Eu estou aqui para fazer o que Ele quer e não fazer o que eu quero. A vontade é dEle, não é a minha. Se eu levanto dali e Ele fala parou, eu paro. É hoje? É hoje. Termina, só louva. Eu estou aqui para executar a vontade de Deus e não para executar a minha vontade. Mas isso custa. Isso tem horas que a gente fala, mas Deus, eu não estou entendendo. Ele fala, tá bom, vamos de novo, Lezinho, eu vou falar de novo. Eu vou falar com você novamente. Ele tem misericórdia, Ele fala de novo, irmão. Ele vai falar com você também, Ele faz isso comigo. Por que Ele não vai fazer com você? Mas nós queremos ouvir mais de Deus, queremos viver mais de Deus, e precisamos abrir o nosso coração para essa declaração. Junto com o Espírito Santo, Deus manifesta em você. E Ele fala, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação. Em seu conhecimento. Conhecimento é aquilo que nós buscamos. Eu tenho que buscar conhecer. Quer buscar as coisas de Deus? Ajoelha, abre um tempo, diminui um pouquinho o horário da novela, diminui um pouquinho o horário do WhatsApp, pouquinho, não precisa muito não. Se você for tirando 15 minutos aqui, 15 ali, 15 lá, no final vai dar 1 hora. Se você pegar 1 hora por dia para buscar, meu irmão, quando olharem para você, você vai ter levitando. Brincadeira, não vai levitar não, que isso não se faz. Mas você vai estar no Espírito poderosamente. Você vai chegar na igreja ali, vai passar pela porta e vai falar, meu Deus, hoje é o dia. Hoje o Senhor, você sabe, amados, que tem gente que entra na igreja, a gente olha para a pessoa e fala, o que será que ele está fazendo aqui? Acho que ele errou o caminho, ele estava indo na padaria, acabou entrando, aí entrou, coitado. Alguém deveria mostrar para ele outro caminho. Por quê? Porque ele não vai ouvir, porque ele não vai se encher. E quem não se enche não transborda. E quem não transborda não derrama. E quem não derrama não molha ninguém à sua volta, não toca em ninguém à sua volta. Você tem que se encher, não até aqui, até aqui. Para quê? Para transbordar. Porque quando você transbordar, todo mundo que estiver à sua volta vai começar a receber. O poder de Deus se manifesta
naqueles que querem. Kobe ederinai, shepodeba, redicantarai. Não é uma escolha momentânea. Rabatia, kebed anubriou que dá brachéria. Não é simplesmente por um tempo. Rabatia canta lá brachéria. Você precisa tomar mais, Shadaya cantarabai. Você precisa tomar mais, Kiriondorebacai. Você precisa subir, cantalabai, ir até derramar, para que as pessoas sintam que você não está normal. Que você não está normal, que você saiu do natural, que você entrou numa dimensão diferente. Da la sui comba deve a sébia canta. Quinto e último, Cristo nos estabeleceu como corpo. Diga, Jesus me achou como corpo, me colocou numa posição privilegiada. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Cumpre o que, irmão? Tudo. O que é tudo? O que é tudo, irmão? É tudo. Tudo é tudo. Essa palavra tudo é uma daquelas que é tão pequenininha, mas que resume uma história inteira. Quando eu falo para você, olha, vai ali naquela sala primeira que tem aí do lado, pega tudo que tem lá e traz para cá. Você volta com uma coisa? Você volta com tudo. Não precisa de grande explicação nem de grande inteligência. E ele está dizendo aqui exatamente isso, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Faz acepção de pessoas? Tudo em todos. Ele fala, todo poder, toda autoridade, todos os dons, toda a graça, tudo que estava em Jesus, em todos. Quem é todos aqui? Faz assim, ó. Você é todos. O que ele falou? Pega tudo de Jesus e coloca em você. Que Jesus fazia milagre? Jesus ministrava a palavra? Jesus tinha amor pelas pessoas? Carinho? Tudo em todos. Tudo de Jesus em todos vocês. Se você é discípulo, você tem que ter essa manifestação. As pessoas acreditavam em Jesus? Nem todos. Ah, fiquem tranquilos, a menina dorme. Jesus, ele não viu, Jesus não viu que a menina morreu. Faz o seguinte, pessoal, cai tudo fora. Sai. Fica só os dois discípulos comigo, a mãe e o pai. O que ele estava fazendo? Vou deixar abutre no lugar aonde vai servir o manjar? Não. O lugar de abutre é lá fora. Aqui dentro é só quem é espiritual. E aí ele faz o quê? Pega na mão da menina, Talita come, põe ela sentada e diz o quê para o papai e para a mamãe? Dá de comer, ela está com fome. Já pensou, irmão? Se o pai estava pensando na comida naquela hora, se a mãe estava pensando, não, pode dar de comer para ela. É isso. Jesus não tinha dúvida do que ele fazia, ele sabia o que ele fazia, e ele não aceitava quem não acreditava perto dele. Porque quando você tem pessoas perto de você que não acreditam, fala a verdade, é uma âncora, é um jugo. Vamos orar para ver se Deus faz isso. Ah, irmão, orar? Mas isso daí, eu vou falar para você, hein? A bispa ficou entrando na internet, né? Vai chover, não vai chover, né? No dia que eu gosto das crianças, vai chover. Ai meu Deus, vai chover. E eu comecei a rir. Falei, o que você está fazendo? Eu estou aqui olhando, mas eu já olhei ontem, disse que ia chover. Depois parecia que não ia chover, agora vai chover. E vai chover, não vai chover. Eu falei, parabéns. Você lembra, quando o pessoal ora, a chuva vai embora. Só isso. Aí a pastora Sheila falou, não, eu falei para o povo do time, que o senhor era louco quando ia nos acampamentos, chegava lá, orava e a chuva ia embora. Eu falei, é isso mesmo. Aí desse jeito. Choveu aí no dia da festa das crianças?
Choveu aí lá na hora que as crianças estavam na chácara fazendo exercício, choveu depois. Amado, ou a gente entende quem nós somos, ou então nós não vamos vencer. Você vai ficar perto de gente que vai falar para você assim: não, desculpa, a Rede Globo, a Rede Record, a Rede... Meu irmão, tem alguém que é sobre todas as redes. É Ele. Eu vou pedir para quem manda, não vou pedir para nenhum chulé, não. Vou falar com quem pode. Isso daí foi um exercício que nós fizemos tantas vezes. Eu pegava os jovens, coitados, iam para a chácara, chegava lá nas chácaras longe, né? Às vezes longe. Chegava lá aquela chuva caindo, todo mundo olhava um para o outro. Não foi dessa vez. Não foi. Começava a estiar um pouquinho, estava só garoando, aquela chuvinha assim. Eu falei: pessoal, dá todo mundo a mão. Vamos clamar. Vamos clamar. Amanhã cedo vai amanhecer com sol. Eu lembro que tinha um rapaz, era da banda na época, o Arnaldo, e ele falou assim: às vezes o senhor faz uns negócios que eu fico achando que o senhor tem problema de cabeça. Imagina um jovem falar isso para você, dá vontade de jogar ele na piscina e afogar ele. Mas eu falei: não, irmão, amanhã cedo a gente vê. No outro dia amanheceu com um sol de rachar. Ele voltou, ele veio lá e falou: maluco, hein? Maluco. Falei: maluco, totalmente maluco. Sabe o que acontece, amado? Ou a gente acredita no tudo de Deus, ou a gente não vai ser o todos de Deus. Nós temos que saber, se eu sou escolhido dele, eu tenho que andar como ele. Se eu faço parte daquele time, eu tenho que andar como ele anda, não como os outros acham. Os outros acham o que eles quiserem, mas eu vou andar como ele anda. Eu quero o tudo em todos que ele falou aqui. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Eu quero isso. Alguém quer isso? Porque, amado, se você não quiser, não tem problema nenhum. Se faz de morto. Dá uma dormidinha e tal, acabou. Mas se você quer, não dorme não. Se você quer, começa a ter essa inteireza de coração, essa certeza. É que eu brinco, eu fiz tanta coisa na vida já de loucura assim, de pegar azeite, não pode ungir em cima da mesa do escritório, que todo mundo ia ver. Eu passava com a mão embaixo. E não era pouco não, irmão. Na época eu liderava 78, 80 pessoas, imagina 80 mesas. Mas eu acordei 6 da manhã, fui para o escritório. O guarda falou: seu Marcos, o que aconteceu? Eu falei: nada não, só vim dar uma olhada. Aí eu comecei a passar a mão com óleo embaixo da mesa. Chegou alguém e falou assim: o que você está fazendo aí? Eu falei: vendo layout, só vendo layout. Como é que está o layout? Que é isso, irmão? Você vai deixar barato? Vai deixar o diabo ser diabo? Não, aqui não. Você vai ser de Deus, tudo em todos. Você vai tomar posse, você vai acreditar, você vai vencer, você vai ungir, você vai determinar, você vai falar como quem tem tudo, como quem é escolhido, como quem foi chamado, como quem foi separado, como quem foi escolhido. Você não é qualquer um. Diga: eu não sou qualquer um. Eu fui chamado. Por isso eu tenho tudo que vem de Deus. Amém? Creia nisso, viva isso. Deus Pai, Deus deu a Jesus essa tarefa, salvar o povo. Deu a tarefa, Jesus saiu do céu com a tarefa. Ele pegou a malinha dele e falou: estou indo, Pai, vou resolver essa parada. Vai doer, mas eu vou. E desceu. Chegou aí, nasceu da virgem, começou a vidinha dele, enroscou lá nos 12 anos, quando ele foi discutir lá com os fariseus, a mãe dele falou: filho, por que você sumiu 3 dias, deixou a gente desesperada? Sabe o que ele falou para a mãe dele? Me convinha falar das coisas de meu pai. Sabia, com 12 anos ele já sabia o que estava fazendo, sabia o caminho que ele estava trilhando, ele sabia o objetivo. 12 anos, ele ficou 3 dias sozinho lá, mas ele tinha uma convicção: eu vim para fazer algo e eu vou fazer esse algo. Mediante a realização da tarefa, Jesus tomou sobre si as nossas maldições. E agora cabe a Jesus, ele voltou para o Pai, mas ele fala assim: eu quero saber se o meu povo, que se chama pelo meu nome, está preparado para fazer a diferença, sabe? Ele abriu espaço para que todos aqueles que nele crê tenha vida eterna. Está lá em João 2,24. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Ele pegou a chave e entregou na sua mão. Ó, é o seguinte, eu vou te dar a chave e você vai lá. Todo aquele que crê em mim, você vai determinar a vida eterna na vida dele. Está aí, abre a porta, onde você chegar, vai e determina. Aí você fala, mas que louco, você. Ele fez assim com Pedro, ele fez assim com João, ele fez assim com cada um daqueles que estava ligado a ele, cada um dos discípulos. E Paulo, que não estava tão ligado assim, que chegou depois, ainda levou a autoridade, e levou com tanta vontade e tanta garra, que quando você pega o Novo Testamento, a maior parte das epístolas foram escritas por quem? Que coincidência, né? Ele falou assim, se me deu a chance, eu não vou soltar. Amado, pensa um pouquinho, o que é que Deus pode fazer pela sua vida? Porque ele fala que tudo foi sujeito aos pés dele, de Jesus, está debaixo da autoridade dele. A nossa parte como corpo é cumprir exatamente a vontade de Jesus em todos. Diga, eu vou cumprir a vontade de Jesus em todos. A gente, quando vê um parente passando dificuldade, a gente fala assim, nossa, meu parente, puxa, pá, quero dar comida, quero ajudar, quero isso. E se não for parente? Mas como é que a gente chama as pessoas que vão para o céu? Não chama de irmão? Então é parente, não é? Por que eu não estou dando o mesmo valor para as pessoas? Porque eu estou vendo na igreja alguém precisando de uma imposição de mãos e eu não estou impondo. Porque eu estou vendo gente precisar de declaração, de determinação e eu não estou fazendo nada. Chegou a hora da virada, irmão. Você veio aqui para entender. Você tem capacidade e poder para salvar, libertar, curar, transformar, abrir os olhos espirituais, manifestar dons espirituais. Você tem tudo. Fica de pé.